Oi, tudo bem? Aieda, hoje quero compartilhar um pouquinho com vocês em relação à história financeira. Então, eu estou pesquisando sobre a história financeira para poder entender sobre por que nós chegamos a esse ponto de endividamento. E quando você vai buscar sobre a história financeira, ele coloca o livro A Ascensão do Dinheiro. Eu ainda estou lendo esse livro, não terminei, estou no início dele, mas quero compartilhar um pouquinho sobre o que ele fala. Também quero falar um pouquinho sobre o meu conhecimento e o que eu tenho pesquisado sobre história financeira, né? O que nós podemos observar, e nós todos sabemos desde os primórdios, é que não se usava dinheiro, né? Com o tempo foi aparecendo, né, o dinheiro, foi aparecendo as primeiras moedas. E aí, esse livro, A Ascensão do Dinheiro, ele fala, na minha opinião, ele fala de uma forma, começa de uma forma preconceituosa falando, né? Então, tem trechos do livro que eu escrevi e também tem um pouco da minha opinião. Quero compartilhar com vocês. O livro começa a falar de uma forma preconceituosa, essa é a minha opinião, sobre os comunistas, os anarquistas, reacionários, extremistas, os religiosos fundamentalistas e os hippies, onde ele cita os autores Frederic Engels e Karl Marx, que falam que o dinheiro era meramente um instrumento de exploração capitalista. Ele relata também o livro sobre algumas tribos indígenas que, quando os altitulados, pessoas civilizadas, chegaram e levaram alguns indígenas, né? E mostraram a vida, como é que era civilizada. Ao pós perguntaram se eles queriam voltar para a antiga vida deles, eles recusaram. Então, eu escrevi assim: o relato de alguns índios que diziam que não sentem falta de caçar e viver na floresta de forma primitiva não reflete verdadeiramente a vontade de todo um povo, pois em todas as nações tem pessoas que querem ser melhores que outras, ou assim, como eles viviam numa vida muito difícil, foram para uma vida mais fácil, com certeza eles tiveram uma outra opinião, como todos nós temos. Mas isso não reflete em todas as tribos. Nem todas as tribos queriam ou querem viver dessa forma. E hoje, isso é na visão de antigamente. Hoje nós temos toda uma outra visão. Eles também, e ainda existem povos que se recusam a ter contato com nós, que nós nos intitulamos pessoas civilizadas, né? Então, o livro vai falar ainda mais. A vida de um caçador primitivo é como Thomas Hobbes disse: o estado da natureza. Solitária, pobre, detestável, brutal e curta. Essa já é a minha opinião, não concordo com essa afirmação. Não vejo nesse ponto de vista dele. Entendi o que ele quis dizer, mas não concordo com essa afirmação. No livro ele fala que os indígenas, quando encontram-se entre tribos, eles lutam, ao invés de fazerem trocas comerciais. Realmente é o correto a fazer, né? Trocas. Mas aí eu pergunto, uma civilização que foi educada
de forma a guerrear e não a trocar, né? Então, o conhecimento que foi passado é que tinha que guerrear para proteger o seu território. Não se foi passado, não se tinha pensado dessa forma de troca, né? Que se era melhor para todos. Se passava que era guerrear, era o que eles tinham em mente. Como eles poderiam fazer essa troca? Como eles poderiam pensar em trocar, né? Então temos que entender esse ponto de vista dessa forma. O povo estranho que chega na sua terra, né? Não conhecia, não sabia, não tinha contato. Então esse povo chega na sua terra tomando como propriedade, não se conversa, se guerreia logo, né? Sendo que a terra é de um povo que já estava lá habitado. E vem outras pessoas estranhas querer tomar ou escravizar aquele povo. Não se tem uma comunicação. Se fosse você, o que você faria, né? Então nós temos que observar os dois lados, né? Eu entendi o que o livro quis dizer, mas não concordo em certos pontos. Os índios no CAC não tinham conceito de dinheiro, pois eles pescavam, colhiam da natureza. Então tinham outras tribos, né, do Jivaro, do Equador, e os índios brasileiros e Yanomamis também usavam a violência, né, na floresta amazônica, para poder ter o seu território protegido ou conquistar outros territórios, né? O primeiro capítulo sobre sonhos de ganâncias. Então, ele vai falar, né, sobre esses sonhos de ganância. Ele fala sobre essa possibilidade de troca ao invés de guerrear. E aí a gente vai para a montanha de dinheiro. Por exemplo, antigamente também tinha os Incas. Os Incas, que são uma civilização bem antiga, eles não usavam dinheiro. Há 500 anos isso. A sociedade mais sofisticada da América do Sul. O Império Inca apreciava as qualidades estéticas dos metais raros. O ouro para eles era o suor do sol. A prata era as lágrimas da lua. O trabalho era a unidade de valor do Império Inca, exatamente como mais tarde foi suposto ser numa sociedade comunista. E exatamente como no comunismo, a economia inca dependia de frequentes planos centrais e do trabalho forçado. Em 1532, entretanto, o Império Inca foi destruído por um homem que, como Cristóvão Colombo, veio para o Novo Mundo expressamente em busca de metais preciosos para depois cunhá-los. Então, ele vem, os incas não entendiam isso que eles queriam, e vem um outro povo querer o que o suor do sol e as lágrimas da lua, que para eles não tinha tanta importância, e para um povo que diz que ser civilizado era o mais importante, né? Os incas não conseguiram compreender o desejo insaciável por ouro e prata que parecia dominar os europeus. Não podiam avaliar que para Pizarro e seus homens a prata era mais do que um metal brilhante decorativo, que ela podia ser transformada em dinheiro, uma unidade de valor, um recipiente de valor, poder portátil.
Outro episódio, né, que comenta também sobre as primeiras aparições do dinheiro. O centro rico em Potósio, a montanha de dinheiro espanhol. Para trabalhar nas minas, os espanhóis contaram com um pagamento de saldos aos habitantes dos vilarejos vizinhos. Mas as condições eram tão duras que a partir do final do século XVI, um sistema de trabalho forçado, lamita, teve que ser introduzido, pelo qual os homens entre 18 e 50 anos das 16 províncias nas montanhas foram conscritos durante 17 semanas por ano. A mortalidade entre os mineiros era tremenda, não somente pela constante exposição aos gases do mercúrio gerado pelo pátio do processo de refinanciamento, onde o minério da prata retirado do solo era esmagado no amalgama com mercúrio, lavado e depois aquecido para eliminar o mercúrio. O ar nos corredores da mina era e permanece nocivo, e os mineiros tinham que descer em poços de cerca de 220 metros nas escadas mais primitivas, por onde subiam depois de longas horas escavando, com sacos de minérios de pratas amarrados nas suas costas. Rochas saltavam e caíam, matavam e aleijavam centenas. Potosí, a nova cidade da Corrida da Prata, declarou domingo de Santo Tomás, uma boca do inferno, na qual uma grande massa de gente entrava todo ano e era sacrificada pelas ganâncias dos espanhóis a seus deuses. Rodrigo de Loayza chamou as minas de poços infernais, observando que, se 20 nativos saudáveis entrassem numa segunda-feira, a metade podia emergir aleijada no sábado. Nas palavras do monge agostiniano Frei Antônio de la Calancha, escrevendo em 1638. Toda moeda de peso cunhava em Potosí custou a vida de 10 nativos que morreram nas profundezas da Minas. E quando a força de trabalho nativa foi exaurida, milhares de escravos africanos foram importados para substituí-los como mulas humanas. Mesmo hoje, ainda existe algo infernal sobre os poços e os sufocantes túneis de Cerro Rico, um lugar de morte para aqueles obrigados a trabalhar nele. A conquista de Pizarro, ao que parece, fez a coroa espanhola rica dos sonhos de ganância. As moedas mais antigas que se conhece datam de 600 a.C. e foram encontradas por arqueólogos no tempo de Ártemis em Éfeso, em 221 a.C., que uma moeda padronizada de bronze foi introduzida na China pelo primeiro imperador. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a história financeira? Você pode observar que o livro começou falando, na minha opinião, de uma forma preconceituosa dos comunistas, dos religiosos, porque foi introduzida que o dinheiro era uma forma pecadora, que era uma forma de escravidão capitalista. Mas você vê na história como é que foi
as primeiras riquezas foram através de exploração humana, né? Então, não foi introduzida pelos comunistas, religiosos, pelos hippies, pelas pessoas à toa, porque as primeiras pessoas que ficaram ricas foram através de exploração. Exploraram pessoas que não sabiam, que não tinham conhecimento sobre o ouro, sobre a prata, que era uma coisa valiosa. Para eles era algo que eles veneravam, que era da natureza, uma coisa que para eles não tinha importância. Então, daí foi surgindo que você ter dinheiro, você ser rico, seria algo extremamente ruim. Mas por quê? Você ser rico, você ter dinheiro de uma forma que explore as pessoas, que pise em cima das pessoas. Não da forma você ter algo para você ser rico de uma forma boa, onde você não precise explorar, escravizar, pisar em cima das pessoas. Então, foi, foi tendo de uma forma, introduzida de uma forma, não pelos religiosos, porque eles queriam o capitalismo, que foi dado como ruim. Por quê? Porque foi feito de uma forma exploratória, onde matou e mata muitas pessoas. Agora, se você faz de uma forma que você não pisa em cima de ninguém, você não escraviza, você não engana, ao invés de você fazer isso, você ajuda as pessoas, você traz essas pessoas para contribuir para você, não vai ser ruim. E aí você tira algo que tem que ver com a educação financeira, tudo a ver. Por que que nós ainda continuamos nesse sistema capitalista escravo? Por quê? O que que acontece? Nós somos induzidas a comprar a prazo. Nós somos induzidas a emprestar dos bancos. Nós somos induzidas a comprar de uma forma escravista. E quando você entende que ao invés de você comprar, ao invés de você emprestar, você começar a guardar, porque você faz os cálculos. Se eu faço uma prestação de 12 meses, é uma coisa que eu não estou precisando agora, dá para me aguentar. Por exemplo, eu estou com um fogão velhinho, mas ele ainda está funcionando as bocas, ele ainda dá para mim. Então, eu preciso trocar o meu fogão. E as parcelas o fogão que eu quero custa R$ 2.000. E as parcelas a prazos vai subir ele. Ou então, é de 10 vezes, 12 vezes sem juros. Eu passar R$ 2.000 pagando essa prestação. E eu calcular, dá para me aguentar? Eu pego, vou colocar o dinheiro, vejo quanto custa, digamos, de 10 vezes, se ele é R$ 12.000. Eu tenho que guardar R$ 200. Eu tenho que dar R$ 200 todo mês. Mas ao invés de eu guardar, em vez de eu pagar essa prestação a prazo, eu guardar esses R$ 200 durante esses 10 meses, eu consigo comprar esse fogão menos de R$ 2.000, porque eu vou ter desconto à vista, vou economizar, e não era emergencial, né? Isso é um caso que não é emergencial. Então, preste atenção, empréstimos em algo que não seja emergencial, financiamentos de carro, em algo que não seja emergencial. Eu tenho outros vídeos falando sobre empréstimo, sobre financiamento, o quanto você economizaria.
Eu fiz essas contas. E eu disse, cara, em um ano a gente gastou tudo isso. Se a gente tivesse economizado, a gente, em um ano, nós aqui de casa, se a gente tivesse economizado, em um ano, nós teríamos quase o valor total daquele carro, ao invés de estar pagando durante 4 anos que você está pagando 2 carros. Eu fiquei impressionada, porque nós somos induzidos pela uma mente escravista a se endividar, a ter aquilo de uma forma através de prestação. E não precisamos ter naquele momento. É possível economizar e comprar quando você tiver o dinheiro, que você ainda vai economizar ainda mais. Olha a forma que é usada conosco. Então, nós hoje temos esse quadro de endividamento, essa falta de educação financeira, porque é colocado desde o início da história para gente. E não é feito, como o livro começa a falar, foi uma coisa colocada pecaminosa, mas foi colocada porque foi usado nas pessoas de forma errada, por causa da ganância. E até hoje nós somos usados por causa da ganância. E se nós observarmos o quanto nós queimamos dinheiro, que nós queimamos dinheiro, e nós podemos parar de queimar dinheiro e usarmos a nossa cabeça, a nossa mente e ser inteligente a começar a economizar e a comprar, mesmo você ganhando pouco, mesmo você ganhando um salário mínimo, você consegue ter suas coisas. A partir do momento que você entender, você vai conseguir fazer tudo o que você quiser, mesmo ganhando pouco. E, principalmente, quando você economiza, investindo. Você entender essa palavra. Economizar, investir. É um pouquinho do que eu queria deixar sobre a história financeira e por que nós chegamos ao endividamento. Obrigada.